Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina Informática Básica. E nessa aula nós vamos aprender a entrar com dados dentro das nossas planilhas do Excel. Os dados digitados em uma célula, eles são divididos em duas categorias principais: as constantes ou fórmulas. Um valor constante é um dado digitado diretamente na célula e que não é alterado. Por exemplo, um texto, um número ou uma data, eles são constantes. Já uma fórmula pode ser constituída por valores, referências a outras células, operações matemáticas e funções. Ao digitar o conteúdo de uma célula, o Excel classifica automaticamente o dado que está sendo digitado, baseado no primeiro caractere digitado. Sendo assim, você terá textos, números, um valor lógico, uma fórmula, uma data ou hora. Todos os tipos de dados, eles possuem formatos próprios e que podem ser alterados pelo usuário. Para que você entre com um dado na sua planilha do Excel, basta você selecionar a linha e a coluna que você quer que esse dado seja inserido. Então vamos aqui, por exemplo, selecionar a célula da linha 2, coluna B. E aqui basta nós digitarmos o nosso dado. Por exemplo, vamos digitar aqui um texto. Ao acabarmos de digitar, basta clicarmos Enter e ele vai inserir este dado. Este dado ele pode ser texto, pode ser numérico, pode ser uma data e entre outros. E caso você queira formatar estes dados, você poderá fazê-lo selecionando a célula. E aqui em página inicial, nós vamos aqui em geral. Ao clicarmos aqui em geral, nós vamos ter aqui vários tipos de formatos. Temos aqui o formato geral, aquele que vai poder ser tanto letra quanto número. Temos aqui valores só numéricos, do tipo moeda, contábil, data abreviada, data completa, hora, porcentagem, fração, científico e texto. E caso você queira colocar um formato que não esteja previamente apresentado aqui, basta você clicar em mais formatos de número. O Excel vai mostrar para você uma tela com todos aqueles formatos. Então aqui você pode escolhê-los. E caso não tenha algum desses formatos, você pode vir aqui em personalizado e criar o seu próprio formato. Vamos aqui, por exemplo, selecionar um formato de texto. Então, bastaria eu clicar aqui em texto e clicar em OK. Ele vai fazer com que essa célula aqui esteja no formato de texto. Vamos supor, por exemplo, que a célula aqui da linha 4, coluna B, você quer formatá-la em forma contábil. Bastaria eu selecioná-la. Vamos vir aqui em geral e eu seleciono contábil. Ele vai mostrar para nós aqui o cifrão. E se você, por exemplo, estiver utilizando aqui um valor que não seja em real, você pode também fazer isso. Vamos vir aqui novamente, vindo aqui em mais formatos de número. Vou selecionar aqui formato. E aqui em formato, eu posso escolher o símbolo que eu quero. Então, aqui você tem em espanhol, você tem em francês, inglês e entre outros. Vamos colocar aqui, por exemplo, em inglês. Selecionei inglês, posso clicar em OK. Agora ele vai mostrar aqui para mim em dólar. Vamos formatar, por exemplo, essa coluna aqui em data. Vou selecioná-la, vou vir aqui, e selecionar a data. Posso selecionar ela aqui abreviada, como está, ou posso colocar aqui completa. Ao selecionar aqui completa, ele vai mostrar para nós a data toda completa. Você pode ter percebido aqui que ao digitarmos a palavra aqui, informática básica, ela ultrapassou a célula. Isso porque nós não formatamos essa célula para que ela aumentasse conforme o valor que eu esteja digitando. Você pode fazer isso clicando aqui
duas vezes com o botão esquerdo do mouse entre o B e o C, você levando aqui o cursor do mouse, ele vai mostrar um cursor com uma seta para a esquerda e outra para a direita. Clicando aqui duas vezes, ele vai aumentar para você automaticamente. Também podemos fazer isso através da opção formatar. Vamos escrever aqui um outro texto. Basta selecionarmos aqui a nossa célula. Vou clicar aqui em formato e aí eu vou clicar aqui, ó, autoajuste da largura da coluna. Ele vai autoajustar para nós a nossa coluna também. Então são duas formas de você fazer isso. Você pode aqui clicar duas vezes entre as células, clicando duas vezes ele vai aumentar para você, ou você pode vir aqui, ó, em formato e colocar autoajuste da largura da coluna. Ele vai aumentar a coluna conforme o dado que você inseriu, ou você pode utilizar aqui autoajuste da altura da linha. Ele vai aumentar a linha conforme o dado que você colocou. Caso você queira também, você pode estar formatando a sua linha, definindo, por exemplo, o alinhamento. Vamos fazer aqui um exemplo, também com aqui a célula da linha 9, coluna B. Vou selecionar ela, clicar em formato, e aí eu vou vir aqui, ó, formatar célula. Ao clicar aqui, ele vai apresentar para nós novamente aquela tela que a gente pode definir o tipo dela. Mas agora nós vamos aqui na aba alinhamento. Aqui na aba alinhamento nós podemos definir como vai ser o alinhamento horizontal. Eu posso definir aqui que ele vai ser na esquerda com recuo, ao centro, direita, ele vai preencher toda ela, justificado, centralizado ou distribuído. E logo abaixo aqui a gente pode também definir como vai ser o alinhamento vertical, se ele vai ser superior, vai ser ao centro, inferior, vai ser justificado ou distribuído. E caso você queira também, você pode aqui selecionar algumas opções, como quebra de texto automaticamente. Ele vai quebrar o seu texto pulando aqui como se fosse para a linha de baixo. Ele vai reduzir para caber, ou ele vai mesclar as células. Vamos ver cada uma delas aqui. Ao clicar em quebra de texto automaticamente, vamos clicar em OK. Ele vai quebrar o texto, colocando ele para a linha abaixo, ajustando ele no tamanho da célula. Selecionando aqui a opção reduzir para caber, ele vai reduzir o tamanho do texto. E se nós escolhermos aqui a opção mesclar célula, ele vai mesclar as células. Por exemplo, eu posso selecionar várias células, cliquei aqui numa célula e arrastei com o botão esquerdo do mouse para as outras. Por exemplo, eu quero mesclar aqui elas. Vem aqui, ó, formato, formatar célula, mesclar as células, vou dar um OK. Ele vai mesclar as células para nós. Ele vai juntar as células aqui da coluna B até a coluna E. Você também pode mesclar essas células fazendo da seguinte forma, ó, clico com o botão esquerdo, arrasto até onde eu quero. Vamos supor que eu quero mesclar todas essas células aqui. Eu posso vir aqui, ó, na opção da minha guia inicial de mesclar. Aqui eu tenho várias opções de mesclar, ó. Mesclar e centralizar o texto, mesclar através, mesclar as células e desfazer a mesclagem. Então vamos clicar aqui, ó, mesclar e centralizar. Ele vai mesclar a todas as células e centralizar para nós aqui o texto. E aí você pode, através aqui de outras formatações, mudar a forma como que o seu texto está sendo exibido. Então, por exemplo, eu quero ele ao centro. Eu posso selecionar aqui. Para você desfazer a mesclagem, basta você selecionar ela, vir novamente aqui, ó, e desfazer a mesclagem. Ele vai voltar o texto como ele era antes. A entrada de números, ela é semelhante à entrada de um texto, tá? Porém, ele vai oferecer uma série de opções para que você possa formatar o número, tá? O Excel, ele considera o dado digitado, o número, se ele possuir algarismos de 0 a 9 sozinhos, ou acompanhado de alguns símbolos, como
o sinal de mais, o sinal de menos, parênteses, vírgula, ponto, porcentagem, um símbolo de moeda e até mesmo um símbolo de fração. Então você pode selecionar uma célula, digitar, por exemplo, somente um valor. Você pode, por exemplo, digitar aqui um valor com o sinal de mais. Você pode colocar aqui um valor envolvido em parênteses. Você pode, por exemplo, colocar ele com o sinal de porcentagem e entre outras coisas. O Excel, ele possui para você também um auto-preenchimento. Ele vai te ajudar a quando você quer, por exemplo, digitar uma sequência de células cujo conteúdo é sequencial. Para isso, basta você começar colocando aqui uma sequência de valores. Vamos supor que você quer uma sequência de valores numéricos. Vou colocar aqui 1, 2 e 3. Para que você possa fazer esse auto-preenchimento, basta você selecionar aqui essa sequência. Você vai levar o ponteiro do mouse aqui nesse quadradinho em verde, clicar com o botão esquerdo, segurar e você vai arrastar até que o número que você deseja apareça. Você pode perceber que ele está lá, 13, 14, 15, 20. Vamos supor que você quer ir até o 30. Você vai soltar, ele vai auto-preencher para você. E ele faz isso com várias coisas. Por exemplo, vamos colocar aqui, segunda-feira e vamos colocar aqui terça-feira. Você quer colocar aqui os dias da semana. Mesma coisa, vamos selecionar tudo e arrastar. Ele vai colocar para nós, todos eles, vai colocar aqui para nós, à medida que a gente queira. Posso fazer isso com datas também. Vamos supor que eu quero aqui, dia 31/1/2021. E aí, eu quero também arrastar para os outros. Então, vou vir aqui, vou colocar lá dia 1/2/2021. Vou selecionar aqui os dois, vou arrastar e aí eu tenho as datas subsequentes a eles. Posso fazer isso com meses do ano. Então, olha, janeiro, fevereiro. Vou selecionar aqui os dois. Ao arrastar, ele vai mostrar para nós todos os meses do ano. Você pode também copiar uma célula. Então, vamos supor que temos aqui o número 100. Você quer copiar essa célula para as demais células. Basta você selecionar, clico lá no quadradinho em verde, seguro, e arrasto. Ele vai copiar o número 100 para nós. E a gente pode fazer isso tanto para a coluna, quanto também para as nossas linhas. Olha só, ao arrastar aqui para as linhas, ele vai colocando aqui o número 100. E é isso aí, nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a nossa próxima aula.